hoje o parlamentar ele tem um diferencial que há anos atrás não se tinha, né? Que a gente está falando aqui das emendas parlamentares, porque se a gente for olhar constitucionalmente falando, qual que é o papel de um deputado? É fazer leis, é fiscalizar o executivo. Hoje ele tem um total de emendas parlamentares muito grande sobre o seu poder e muitas vezes o fato de não conhecer na ponta as necessidades da população acaba fazendo com que suas emendas, vamos dizer assim, elas somem no meio do mapa, né? Você não vê o que é feito, né? E tanto que existe uma corrente muito grande que devem acabar essas emendas parlamentares, exatamente porque você não vê obras estruturantes acontecendo muitas vezes por conta disso, né? E de novo, né, se não houver uma atitude mais exigente na fiscalização dessas emendas, a tendência é que elas acabem mesmo do ponto de vista de não conseguir chegar em quem precisa. Né? Então isso nós precisamos avançar. E algo que a gente, inclusive, sempre dá o toque aí nos prefeitos, nos gestores de maneira geral, né, é que é preciso se fazer projetos. Né? Como hoje essas emendas estão nas mãos dos senadores, dos deputados federais, dos deputados estaduais, é fundamental que um gestor, quando visita um gabinete de um deputado, né, que ele leve projetos para realmente daquilo que é uma prioridade na sua cidade. A prioridade é construir hospital, é fazer asfalto, é comprar aparelhos, é atendimento na saúde, né? Então isso precisa estar mapeado, isso precisa estar ali, não é chegar e dizer, tem emenda aí para minha cidade, né? E aí, para quem quer dar resultado, emenda para quê? O que precisa no seu município? O que você quer, né? O que é prioridade hoje na sua cidade? Então, isso é algo que precisa melhorar para que a gente possa avançar nessa questão da destinação das emendas. Falando aí agora de pré-campanha e de eleições de 2026, né? Eu falo que, como o Vinícius de Carvalho costuma falar, que os anos é de 2 em 2, né? A gente só se preocupa com os anos das eleições, mas o trabalho, é importante. O seu nome foi sondado aí como uma possível vice do Otaviano Pivetta, né? Como é que está essa questão? A princípio você descartou essa possibilidade? Na verdade é só definitivo? Zum, né? Não tem nenhum convite nesse sentido, né? Não existe nenhuma tratativa nesse sentido. O próprio governador Otaviano Pivetta já disse que isso é algo que vai ter que ser conversado lá nas convenções, né? Porque, de novo, né, o vice ele é algo que é construído junto com vários grupos em razão das alianças que se fazem, né, para a eleição de 2026. Então, nós estamos trabalhando firme no nosso projeto como pré-candidata a deputada federal, né? Eu tive a oportunidade de estar em Brasília, não eleita, mas sim como suplente, né? Porque na verdade eu não ganhei a eleição, né? Nós tivemos aí a situação do titular ter assumido uma pasta dentro do governo e nós assumimos o mandato, né? E foi uma grande oportunidade e a gente sempre diz que quando a gente tem oportunidade, né, pessoas que vêm de onde eu vim, na verdade a gente, trabalha e honra essa oportunidade que a gente teve. Então é isso que a gente busca o tempo todo, né? Mostrar para que a gente fez essa decisão de estar na política, né? E nós queremos isso, né? Mostrar a nossa capacidade com o mandato completo. Então por isso que a gente está colocando, né, o nosso nome como pré-candidata a federal. E eu achei até bonita essa entrevista que fizeram, essa reportagem a respeito do encontro, né, que você fala sobre isso. Quem veio de onde eu vim não desperdiça porta aberta, diz Gisela sobre trajetória em encontro. Antes da gente continuar falando de pré-candidatura, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, doutora. Acho que é importante a gente conhecer também a história, né? Uma breve história aí de quem são os candidatos. Conta um pouquinho aí. Então, eu sempre gosto de dizer, né, que na verdade eu sou uma cuiabana, sou advogada de profissão, sou de uma família aí de 5 irmãos de sangue, mais 8 adotivos. Uau, o meu grande. pai é grande, né? O meu pai é cuiabano, da região do Porto, ali da Cruz Preta, para quem é cuiabano mais antigo. A minha mãe varzea-grandense, ali da região da Guarita, né? E um pai que nos incentivou muito a buscar nos estudos, né, a forma de você superar toda e qualquer dificuldade que a gente tem na vida. Então, o fato de você não ter um sobrenome político, né, de você ser mulher, de você ser negra, tudo isso poderia para alguns ser obstáculo e significar limite para muita coisa. Mas a gente sempre vem buscando superar
todas essas dificuldades, né, buscando conhecimento, buscando estudar, né, buscando nos aperfeiçoar naquilo que a gente gosta de fazer para poder vencer barreiras. E eu passei no concurso público para o PROCON do estado de Mato Grosso, né, tanto que muita gente ainda me conhece como Gisela do PROCON, né, em razão dos mais de 10 anos que tive ali à frente da diretoria do PROCON, né, um período que eu fui a voz de muita gente, né, um período em que a gente entendeu que a população precisava conhecer mais dos seus direitos, dos seus deveres como consumidor, né, e conseguimos ser por muito tempo porta-voz, né, e quando tentaram calar essa voz, né, no sentido de nos exonerar do cargo que eu ocupava dentro do PROCON, a gente resolveu compartilhar com a população tudo que estava acontecendo dentro do PROCON, né, e quando a gente compartilhou, isso viralizou. Né, na época, Facebook, a grande rede social do momento, viralizou com mais de 80 mil compartilhamentos do meu texto, do meu textão, como se diz, nas redes sociais. E isso, muita gente veio ali e disse: Gisela, não desista, seja candidata, né, nos represente. E foi onde eu tive ânimo e força para colocar o meu nome aí como candidata na época, né? E algo que a gente vem assim com muita coragem, né? E a resposta veio nas urnas com mais de 50 mil votos. Para ser mais precisa, 50.682 votos. Então, naquele momento, a gente viu, né, número, que... gente, é muito CPF votando. Então, naquele momento, a gente viu que a política pode ser de todos, né? Pode ser de todos, basta o povo querer. Então, alguns vêm com milhões, mas é isso, tem que combinar com o povo antes, porque quem decide em quem vota é o povo, né? E é ele que é dono aí do seu voto. Então, foi assim que a gente veio participar da política, né? E hoje estar, né, nessa condição como deputada federal é algo que nos honra muito, né? E que a gente tem a responsabilidade da representação e tenta dar o nosso melhor. Bom, você mesmo falou, né, que assumiu como suplente e agora tenta novamente a cadeira própria, vamos dizer assim, né? O que muda em questão de, politicamente, doutor, em questão de responsabilidade política, né? Caso venha aí a vitória nas urnas nesse novo ano aí de 2026. Então, primeiro, a responsabilidade é diferente? Não, é diferente porque, assim, primeiro, quando você é suplente, primeiro que você não tem os cargos dentro do mandato, que você poderia fazer algo do seu jeito, né? Por exemplo, eu que gosto muito de me aproximar das pessoas, de estar onde as pessoas estão, muitas vezes você se limita a isso, né? Você não tem o valor de emenda parlamentar que o titular tem, então isso te impede muitas vezes de fazer todos os serviços que você gostaria de fazer, né? Então isso, dentro da Câmara, regimentalmente, você não pode ser presidente de nenhuma comissão pelo fato de ser suplente, né? Você não pode ser candidato a líder do seu partido porque você é suplente. Então são limitações que acontecem, né, e que o titular não tem. Então eu acredito que com o mandato completo a gente consegue ajudar muito mais pessoas, a gente consegue posições importantes, seja de representação do Estado, seja para lutar por aqueles direitos que nós acreditamos. E essa corrida de pré-campanha aí você vem fazendo pelo Mato Grosso afora, nosso estado é muito grande, né? São mais de 140 municípios. Como é que vem sendo esse trabalho nesse momento de pré-campanha? Então, andando muito, né, visitando muitos municípios de Mato Grosso, conversando com as pessoas, entendendo as necessidades para montar a nossa proposta, né? E é isso, né? Mato Grosso, tudo é muito longe, tudo é muito caro, né? Então, e aí você tem que fazer esse trabalho, mas que recompensa muito do ponto de vista de você conseguir entender as necessidades das pessoas, né? Então é algo que realmente nos fortalece também, porque quando a gente vai em cada canto de Mato Grosso e a gente vê pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho, que gostam do que a gente faz, né? Que dizem, você me representa, então isso é muito forte. E isso nos, de alguma forma, nos dá energia, né, suficiente para poder encarar essa batalha que não é simples, né? Não é simples, a gente... nem justa às vezes, né? Não é simples, né? E nem justa. Nem justa. Seja uma concorrência que é desleal, ora por situação financeira, ora por uma condição de que às vezes os que estão
há mais tempo na política, acho que são dono da política, né? Nós temos acompanhado no Brasil aí todas as tentativas, né, de tirarem as mulheres do centro das decisões importantes que se toma dentro da política, né? Então é algo que nós não podemos normalizar e nem naturalizar. Então toda vez que eu tenho que me manifestar, independente de quem atinge, a gente precisa falar a verdade, né? E uma chapa majoritária aqui no nosso estado com a presença feminina, o que você acharia disso? Não, eu acho que é necessário. Necessário, É né? fundamental. Eu tô vendo aí os grupos se montarem aí, né? Nós temos uma pré-candidata a governo, com o risco de levar aí uma rasteira, né? Como se diz aí, o cuiabano diz, o que é muito grave, né? Porque eu vi aí a nossa pré-candidata a governadora se colocando desde o início e de repente outra pessoa do mesmo partido agora tenta tomar o seu lugar, né? O que é muito grave, e isso é rasteira que a gente não pode E que já vem fazendo um trabalho, né? Já vem fazendo esse trabalho de pré-campanha. De visitação. Não vi nenhuma das outras chapas apresentar ainda. Quem já apresentou vice, apresentou pelo menos publicamente, que eu vi homens de vice também. Então é algo muito sério, né? Então eu espero que realmente as mulheres aí não sejam só da boca para fora que devem participar dos espaços de poder, mas que sejam verdadeiramente convidadas a ocupar espaços importantes que tenham, né, essa voz, porque essa voz delas que dão voz para nós. Claro, né, isso é muito importante e isso e pode ser mensurado, né? Na gente, quando você faz um retrato dos projetos de lei apresentados, por exemplo, junto ao Congresso Nacional, aquele que tratam das mulheres, aquele que cuidam das pessoas, são de iniciativa das mulheres, na sua grande maioria, né? Então, não que todo o restante não seja importante, mas deveria ter a mesma importância para todos, né? Então essa mescla aí de homens e mulheres, ela é fundamental, né? Não só na política, mas em todos os passos, né, que se ocupam aí. Então que a gente veja aí agora na política como isso vai acontecer, né? E nós precisamos estar atentos aí para não diminuir a nossa representação de Mato Grosso, que já é pequena, né? Seja na Assembleia Legislativa, em termos de Senado, né? Em termos de governança, nós precisamos avançar.